Olá! Nesse vídeo, nós queremos compartilhar com você uma visão, um ensinamento bíblico escrito pelo irmão Adiel Almeida de Oliveira. Sobre o autor. Adiel Almeida de Oliveira foi poeta e tradutor, tendo traduzido inúmeros livros para editoras evangélicas. Foi bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Direito de Franca, interior de São Paulo. Foi ordenado pastor em 1954, pastoreando durante décadas a Igreja Apostólica em Ribeirão Preto, Rua João Clape, 1110, e foi fundador de diversas igrejas no Brasil e na Argentina. A sua esposa, a professora Egenir Cacilda Pereira de Oliveira, atualmente mora em Niterói, Rio de Janeiro. Eles tiveram 4 filhos e uma filha. O irmão Adiel Almeida de Oliveira passou para o Senhor no dia 18 de julho de 1989, alguns meses após escrever essas revelações que estamos compartilhando com você. Aí nós temos uma foto do pastor Adiel com a sua esposa Cacilda. A visão do continente asiático. Aqui nós temos apenas um resumo desse ensinamento, dessa visão tida pelo irmão Adiel. E nós disponibilizamos abaixo desse vídeo o link onde você pode ter a mensagem completa. Rio de Janeiro, outubro de 1988. Apresentação. Creio que o conteúdo das próximas páginas foi uma revelação que Deus me deu. Não posso deixar de escrever essas palavras com muita humildade, pois esta revelação me foi dada em um tempo em que eu fui fisicamente humilhado. Sei que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou é de particular interpretação, conforme 2 Pedro 1,20. Portanto, ficarei alegre em saber que outros profetas do Senhor estão recebendo essa mesma revelação em outras partes do mundo. Aliás, será muito importante para mim, pois constituirá uma confirmação da palavra. 1 Coríntios 14, 29. Estou indo ao Japão sem nenhuma pretensão e sem planos predeterminados. Se o Senhor me estar enviando para lá como um abridor de portas, Miqueias 2,13, contentar-me-ei em abri-las. Se ele deseja que eu participe de todo o processo, até o cumprimento de Apocalipse 16:12, ficarei ainda mais contente. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, do lado do Oriente. Em qualquer hipótese, creio que você ouvirá dos resultados. Item 1. Primícias. Uma das coisas que Deus nos tem ensinado, baseada em 1 Timóteo 4,14, é que a imposição das mãos do presbitério, acompanhada de profecia, pode revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Assim aconteceu em Antioquia, conforme relata Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. E em outras ocasiões. Em 1985, estávamos pondo em prática essas passagens bíblicas, ministrando com a imposição de mãos sobre a jovem Célia Miyuki Yokota. Ela é brasileira de origem japonesa, Manisei, como os japoneses o chamam. Estávamos no acampamento Hebron, em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, e vários profetas estavam reunidos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: prepare-se, porque você irá ao Japão. Depois da reunião, a Célia me procurou e disse: como será isso? Meus pais são pobres e não têm dinheiro para custear a minha viagem ao Japão. Eu disse: não se preocupe. Se esta foi uma palavra do Senhor, Ele preparará os meios. Ela estava recebendo ministração, porque estava indo lecionar na Escola do Reino, escola secular diária dirigida pela igreja, cujos professores são cristãos cheios do Espírito, em Senhor do Bonfim, interior da Bahia. No fim do ano, ela voltou para São Paulo, sua cidade de origem, prestou o concurso
e entre 60 aprovados ela foi a primeira. Em uma reunião com os bolsistas aprovados, ela foi eleita representante deles. Como tal, disseram-lhe, ela iria ter entrevistas com o prefeito da cidade em que se localiza a universidade em que ela ia estudar, com o governador daquela província e, excepcionalmente, naquele ano, 1986, o príncipe Akihito, neto do imperador do Japão, queria ter uma entrevista com todos os estudantes estrangeiros, um representante de cada país. Antes de viajar, a Célia recebeu ministração outra vez, e eu lhe disse, daqui a 2 anos eu a seguirei. Também lhe foi dito, se ela tivesse oportunidade de dizer algo ao príncipe, para dizer-lhe, pelo menos, Deus o abençoe. No país budista e shintoísta, esta frase tem muito significado, e ela o fez. Tudo estava cumprindo à risca as profecias, mas para que eu fosse ao Japão 2 anos depois dela, a fim de ministrar a palavra, ela deveria estar lá, pois eu não falo japonês. Mas o Senhor sabia disso e providenciou tudo. A preparação, item 2. Sempre que Deus planeja fazer algo na terra, Ele prepara e predispõe um povo ou um grupo de pessoas para servirem de instrumento, de canal, para a realização do seu propósito divino. Foi o que aconteceu quando Deus quis revelar ao mundo a sua palavra, os seus oráculos. Ele preparou Israel, seu povo, e preparou o hebraico, uma língua peculiar, cujos verbos não têm passado nem futuro, só presente, bem adequada para expressar a mensagem eterna de Yahvé. Quando ele quis que o evangelho de seu filho Jesus alcançasse o mundo todo, ele preparou uma língua internacional, falada em todo o Império Romano, o grego koiné, o grego popular, no qual foi escrito o Novo Testamento, e preparou o próprio Império Romano, em cujo território a palavra de Deus se disseminou rapidamente devido à facilidade de transporte e comunicações. Quando o pai começou a restaurar a sua igreja, no século XV, levantou Martinho Lutero na Alemanha, mas também levantou príncipes alemães, saxões, prussianos e de outras nacionalidades que o apoiaram até com armas. Porém, o mais impressionante foi que Deus levantou Gutenberg, um conterrâneo de Lutero, que inventou na mesma época a imprensa. E o primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia em alemão, traduzida por Lutero. É a primeira tradução da Bíblia em língua moderna. Antes disso, só os padres tinham acesso à palavra de Deus, ou as pessoas que entendiam latim. Coincidência? Claro que não. E em seguida, Gutenberg começou a imprimir os folhetos que Lutero escrevia, expondo a doutrina da salvação pela graça e as ideias luteranas, que inundaram a Europa setentrional. Quando Deus planejou levar o Evangelho até as partes mais remotas da terra, levantou a Inglaterra e fez dela a rainha dos mares, no século XIX, o século passado. Ela conquistou terras em todo o globo e formou um verdadeiro império mundial. Apoiados pelas conquistas e pela riqueza da Inglaterra vitoriana, os missionários ingleses levaram a palavra de Deus à China, Índia, África e outros rincões distantes da terra. E nesse século, quando o fervor evangelístico da Inglaterra aparentemente se esfriou, o Senhor levantou os Estados Unidos, fazendo desse país a nação mais poderosa da terra. Só no Brasil, mais de 3.000 missionários americanos estão trabalhando, fora os de outras nacionalidades que são sustentados por dinheiro americano. Calculamos que em todo o mundo, mais de 100.000 missionários americanos estejam levando a palavra de Deus para todos os povos. O que nos reserva o futuro? Os dados de que dispomos apresentam os Estados Unidos como uma nação em decadência espiritual. Para citar apenas um dado, o país em que se registram mais pessoas afetadas pela AIDS são os Estados Unidos, com mais de 85.000 contaminados. Em segundo lugar, vem a França, com cerca de 4.000, e em terceiro lugar o Brasil, com cerca de 3.000. Em outros aspectos também, os Estados Unidos
demonstram acentuada decadência espiritual. Lembrando que essa mensagem do irmão Adiel foi escrita em 1988. Qual é o resultado? No começo do ano, estourou a notícia surpreendente. A maior dívida externa do mundo não é mais do Brasil, mas americana. E do total, os Estados Unidos estão devendo mais de 80% para o Japão, quase 100 milhões de dólares. O Japão é hoje, quiçá, a nação mais rica do mundo. Por que tanta concentração de dinheiro na mão dos japoneses? Deus não dá ponto sem nó. Existe um motivo. Será que Deus não quer usar o Japão neste fim do século para levar o Evangelho para toda a Terra, juntamente com seus gravadores, carros, computadores, tecnologia e etc.? Claro que antes disso os japoneses precisam se converter a Cristo, mas acaso para Deus a coisa é demasiadamente difícil? Gênesis 18:14. É deste processo que falaremos a seguir. Ponto 3. O percurso da palavra. Conforme o relato de Atos dos Apóstolos, o Evangelho foi pregado começando de Jerusalém e caminhou inexoravelmente em direção ao Ocidente. Em Atos 16, lemos textualmente que os apóstolos foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Versículo 6. Quando tentaram ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 7. Quando chegaram a Troade, Paulo teve uma visão noturna em que um homem com roupas típicas da Macedônia lhe rogava: passa a Macedônia. Versículo 9. Ora, a Macedônia corresponde hoje ao norte da Grécia, isto é, território europeu. O que Paulo e seu grupo fizeram foi atravessar o mar Egeu e dirigirem-se para Filipos. Versículos 11 e 12. Localização que hoje faz parte da Grécia e, consequentemente, da Europa. Conhecemos o resto da história. Paulo foi pregar até Roma e, possivelmente, chegou até a Espanha. Romanos 15, 24 e 28. Nos séculos seguintes, o Evangelho de Cristo se espalhou por toda a Europa, que se tornou um continente quase totalmente cristão. E daí o Evangelho continuou o seu percurso para o Ocidente. Da Europa passou para a América do Norte, América Central e do Sul. Embora tenham havido esforços evangelísticos de todo o mundo, os continentes que são considerados cristãos são a Europa e a América. Parece que até agora a Ásia e a África se têm mantido mais ou menos impermeáveis à mensagem do Evangelho. O nosso Deus é o Deus da lógica. O que podemos esperar é que em nossos dias o Evangelho continue o seu percurso do Oriente para o Ocidente, e isso nos levará novamente à parte do mundo conhecida como Oriente. É necessário que se cumpra a palavra, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E outra tradução fala: e será pregado o Evangelho do Reino até aos confins da terra. O mover de Deus no Oriente. Na introdução, o irmão Odiel Almeida de Oliveira expressou: ficarei alegre em saber que outros profetas do Senhor estão recebendo essa mesma revelação em outras partes do mundo. Por isso, nós registramos aqui um trecho de uma mensagem do pastor Joseph Prince. Joseph Prince, nascido em 15 de maio de 1963, na ilha de Singapura, é pastor sênior e um dos fundadores da igreja New Creation, com mais de 5.000 membros. Filho de um sacerdote indiano, Sikh, e de uma mulher chinesa, tornou-se um preletor conhecido internacionalmente em função do best-seller Destinados a Reinar. Ele possui ainda um programa de TV homônimo do livro citado, que é transmitido em mais de 160 países. Portanto, trecho da mensagem do pastor Joseph Prince, que confirma o que o irmão Adiel expôs a respeito do percurso da palavra de Deus através do mundo. Hoje com o pastor Joseph Prince.
Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quando você olhar para a terra e você vê o que Deus está fazendo, começou em Jerusalém. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores em todos os lugares do mundo. Mas em Jerusalém, é ali que Jesus morreu, fora dos muros de Jerusalém, bem no centro da terra. E o Evangelho, a Bíblia diz, foi para o Ocidente. Paulo queria levar para o Oriente, mas o Espírito Santo disse não é tempo ainda, vá para o Ocidente. E assim ele foi para o Ocidente, e Paulo foi martirizado em Roma. Então de lá foi para o Ocidente, por 2000 anos, está voltando ao redor da Terra e finalmente, nos nossos dias, nós estamos vendo que as maiores obras de Deus e igrejas até estão aqui na Ásia. E Deus está, dessa forma, circulando por esses 2000 anos e trazendo para onde? Para Jerusalém, onde tudo começou, onde os judeus agora estão parcialmente cegos para com o Messias. O José Celestial vai se revelar para os seus irmãos uma vez mais, e eles vão chorar, e haverá reconciliação, e todo Israel será salvo, a Bíblia diz. Eu não sei você, mas eu acredito que nós somos grandemente abençoados por estarmos nessa geração. Amém? E mesmo que você vivesse nos Atos dos Apóstolos, era a igreja na sua infância. Amém? Eles montavam jumentos para pregar o Evangelho. Eles caminhavam muito para levar as boas novas a um lugar. Mas agora Deus permitiu. E muitas das invenções, como a televisão, os inventos de Graham Bell, muito antes de você ter seu celular, Graham Bell inventou o telefone e ele era um judeu. E você tem muitas pessoas como Thomas Edison, que descobriu a eletricidade, ele era um cristão, um homem de oração. Então você tem os irmãos Wright, que foram os que começaram a voar e inventaram a aviação. Amém? E ambos eram filhos de um pregador. Eram cristãos. Assim, as maiores invenções, através da história, vieram da semente de Abraão. A semente natural, os judeus, Facebook e tantos outros inventos e descobertas na ciência, na matemática e na tecnologia, artes e entretenimento vieram dos judeus. Amém? Até mesmo a invenção do microchip veio dos judeus. E a outra semente de Abraão, que é a semente espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Glória ao nome de Jesus. E aqui nós estamos levando o Evangelho, podemos impactar mais do que a igreja na sua infância, podemos proclamar o Evangelho através dos ares. O diabo odeia isso porque a Bíblia diz que ele é o príncipe dos poderes dos ares. Ele não quer que você use a televisão. Você sabe, quando a televisão foi revelada, muitos pregadores foram para o púlpito e disseram, isso é o monstro, é a caça do diabo. E o diabo diz, continue falando isso e deixe-me colocar o que eu quero na TV. Quando a TV não é uma invenção do diabo. Tudo que é moderno hoje você pode subir a escada, mas eu quero pegar o elevador. E o fato é que nós não somos estúpidos, estamos ancorados em Jesus Cristo, mas conectados ao nosso tempo. Nós vamos fazer uso de toda a invenção que Deus permitiu vir às nossas vidas. Todo dom perfeito vem de Deus, não é do diabo. Se você deixar, o inimigo vai tomar. Assim é hora do corpo de Cristo tomar conta das ondas de televisão e não colocar rock and roll, mas colocar Jesus Cristo. E a pregação de Jesus Cristo nas ondas de TV, como você tem experimentado, você não pode ser egoísta e manter aqui dentro a igreja New Creation. Amém? Nós somos abençoados para ser uma bênção. Muitos gostariam de ouvir o que você ouve. Temos que ter paixão pelo mundo inteiro. Amém? Se você fala chinês, você não precisa falar chinês para ministrar lá, você pode ter um intérprete, até mesmo se você é um bom intérprete. Por que você acha que Deus colocou Singapura tendo como a língua principal o inglês e depois o chinês? Deus quer impactar a China. Posso ter um amém? Assim, para Deus seja a glória, amém? A seara está branca para a colheita, Deus está esperando os ceifeiros. Muito bom. Item 4.
Deus me fala sobre o Oriente. No dia 8 de fevereiro deste ano, 1988, eu fui operado de um tumor maligno na bexiga. As radiografias mostraram que ele se iniciara cerca de 2 anos antes, isto é, mais ou menos a época em que eu disse a Célia: daqui a 2 anos eu a seguirei, eu irei para o Japão. Uma demonstração clara de que o inimigo estava tentando, desde o início, frustrar a palavra que o Senhor estava dando acerca do Japão. Como sequela dessa operação, em meados de abril, comecei a sentir problemas na próstata e, posteriormente, uma obstrução da uretra. Como consequência dessa obstrução, durante 2 semanas permaneci constantemente com a bexiga cheia, sofrendo muito para urinar, umas poucas gotas em períodos curtos. A cada 2 horas ou hora e meia precisava ir ao banheiro e sofria horrivelmente para esvaziar a bexiga de algumas gotas. No meio desse sofrimento, então, escrevi, abre aspas, esta noite cansei-me de gemer esterilmente e resolvi aproveitar a dor e os gemidos que dava cada vez que ia ao banheiro para gerar algo. 2 versículos me vieram à mente, Romanos 8, 28, intercessão com gemidos inexprimíveis, e João 16, 21, dores de parto. Assim, resolvi interceder com gemidos, sofrendo dores de parto, para dar à luz o Japão e todo o Oriente para o reino de Deus. Tendo que ir ao banheiro a cada 2 horas, dia e noite, foi uma boa oportunidade de interceder incessantemente pelo Japão e pelo Oriente. Fecha aspas, Adiel Almeida de Oliveira, 25 de abril de 1988. E assim Deus começou a me mostrar o que desejava fazer no Japão nos próximos anos. A amplitude do avivamento que irromperá ali e em todo o Oriente. A minha intercessão foi por um avivamento maior do que em Nínive na época de Jonas, Jonas 3, e maior do que em Samaria na época de Filipe, Atos 8, 6 e 7. Pedi sinais e milagres prometidos, Joel 2, 30 e 31, bem como trabalhadores para a seara, Mateus 9, 33. De repente, ao interceder genericamente pelo Oriente, o Espírito me fez lembrar, João 14, 26, de tudo o que a palavra de Deus fala acerca do Oriente, e eu fiquei extasiado, pasmado. Acompanhe. Item 5. O Oriente no Antigo Testamento. Todo estudante das Escrituras sabe que a Bíblia fala mais do Oriente do que de qualquer outro dos pontos cardeais. Parece que na Bíblia tudo de bom vem do Oriente e tudo de mal vem do Norte. Confira Jeremias 1,14 e 6,1. Isaías 41, de 1 a 3. Esse texto é fantástico. Essa passagem refere-se ao Messias, que virá do Oriente. Versículo 2. Esse versículo o identifica como aquele a cujos passos seguem a vitória, Almeida Revista e Atualizada, ou o justo, versão Almeida Revista e Corrigida. Confira também Isaías 53, 11. Ou seja, está falando de Jesus. Essa passagem é impressionante, pois fala da vinda do Messias do Oriente, que é uma vereda que seus pés jamais trilharam. Versículo 3. Um caminho pelo qual Jesus Cristo jamais havia trilhado. Esse texto fala e aponta para esse tempo da parousia, da volta do Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias. De fato, como vimos na parte 3, os apóstolos foram impedidos de pregar o Evangelho na Ásia, Atos 16, 6. Mas a palavra se disseminou em direção ao Ocidente. Agora Isaías fala que o Messias vem do Oriente, por uma vereda, por um caminho que seus pés jamais trilharam. É notório que nos países da Ásia, o cristianismo jamais se espalhou, como por exemplo, na Europa e na América. Mas a promessa é que o justo virá do Oriente. A referência a ilhas e países do mar, nos versículos 1 e 5, pode ter em vista inclusive países como Japão, Singapura, Filipinas, Malásia,
e outros. O trecho a seguir da pregação do pastor Joseph Prince, fundador da igreja New Creation, na ilha de Singapura, confirma: Deus vai se mover entre as ilhas do mar nos últimos dias. Ele é o Senhor das ilhas. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deixe-me compartilhar algo rapidamente. Eu não havia planejado, mas está no meu coração. Nossa nação, na profecia bíblica, é chamada Ilhas do Mar. Nós somos uma ilha e existe um motivo por que somos. Amém? Deus disse que vai se mover entre as ilhas do mar nos últimos dias. Ele é o Senhor das ilhas. E Deus costuma usar coisas fracas, pequenas e insignificantes. Amém? Até um pontinho no mapa, para confundir os poderosos. Deus usa coisas fracas para confundir as fortes, pequenas para confundir as grandes. Amém? E até aquilo que as pessoas desprezam. Quando Sansão estava fraco e 1000 homens vieram contra ele, ele olhou ao seu redor e não viu uma espada, mas ele viu uma queixada de jumento. E com essa queixada de jumento, a Bíblia diz que ele matou 1000 homens, um após o outro. O Espírito estava sobre ele para libertar Israel. Amém? Item 6. A restauração de Ezequiel. Há inúmeros outros textos que falam do Oriente, como Ezequiel 47, a torrente de águas purificadoras, Zacarias 14:4, a rachadura do Monte das Oliveiras e outros. Mas queremos nos deter apenas no que Ezequiel fala acerca da restauração do Templo de Jerusalém. O significado profético dessas passagens de Ezequiel pode ser a restauração da Igreja Universal ou também a restauração dos judeus à comunidade divina. Efésios 2, 11 a 18, Paulo fala um pouco mais a respeito. Quando, como nação, reconhecerem a Jesus como o Cristo, o Messias. Também confira Romanos 11, de 11 a 24. Considerando esta segunda interpretação, é que examinaremos Ezequiel, não desprezando, contudo, a primeira hipótese. Ezequiel 10, 18 e 19. A glória de Deus abandona o templo de Jerusalém, no ano 70 d.C. Note que a glória do Senhor, sai do templo pela porta oriental. Ezequiel 43, de 1 a 5. A glória de Deus retorna para o templo de Jerusalém. Ageu 2,9 também confirma esse texto. Note que a palavra Oriente é repetida 3 vezes nestes versículos. Os evangélicos em geral estão esperando que os judeus venham a ser evangelizados por europeus e americanos, ocidentais. Mas se estas passagens forem cumprir-se à risca, eles verão a glória de Yahvé resplandecer-lhes do caminho do Oriente. Em outras palavras, o avivamento da nação judaica acontecerá a partir de algo que vem do Oriente. Parece que Deus está falando que os orientais levarão a glória de Deus para o novo templo de Yahvé, o novo Israel convertido, não um templo físico, mas para um remanescente de Israel que aguarda a manifestação do Messias. Outros textos confirmam esta visão. Em Isaías 41, de 1 a 5, já lemos que do Oriente vem o justo, versículo 2, por uma vereda, por um caminho que os seus pés jamais trilharam. Versículo 3. Ezequiel 44, 1 e 2 diz que o Senhor Deus de Israel entrou pela porta que olha para o Oriente. Veja, o próprio Deus entrou pela porta oriental no período da restauração de Israel, profetizada por Ezequiel no capítulo 43, versículos 1 a 5. Aleluia! Agora, uma coisa importante precisa acontecer. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos servos, os profetas. Amós 3:7. E sempre usará agentes ou instrumentos humanos. A sua intercessão moverá o braço do Senhor. Isaías 62, versículos 6 e 7. O lugar do Japão na profecia.
Uma das coisas mais impressionantes que o Espírito me revelou durante o meu período de intercessão com gemidos inexprimíveis foi o lugar do Japão na profecia bíblica. Eu estava lendo despretensiosamente Apocalipse 16, quando fui atraído pelo versículo 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Nascimento do sol. É fato notório que o Japão é conhecido como a Terra ou o Império do Sol Nascente. A própria bandeira do Japão retrata o sol. Se nos posicionarmos em Israel, na Palestina, o nascente, leste, oriente, oeste, ou em outras passagens bíblicas, os confins da terra, mais longínquo será o Japão. Nesse texto de Apocalipse, em algumas versões falam dos reis do Oriente. Porém, fui pesquisar no original grego e verifiquei que ali diz textualmente nascimento do sol. Ora, Jesus é o sol nascente. Veja Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Confira também Lucas 1:78. É emocionante, à luz de tudo que estudamos até aqui, ler Isaías 59:19. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascer do sol, pois virá como torrente impetuosa a glória. Outros textos significativos são Isaías 41:25 e 45:6 e muitos outros. Poderíamos nos estender muito mais, porém o que desejamos é apenas lançar a semente, para que você se empenhe a estudar as Escrituras e encontrar a revelação exata, segundo a unção do Espírito, acerca do que estamos falando da visão do continente asiático. Ele o ilumine nesse estudo. Nota: o irmão Adiel Almeida de Oliveira passou para o Senhor no dia 18 de julho de 1989, mas participou como abridor de portas e intercessor, com gemidos inexprimíveis, dores de parto, pelo avivamento que está acontecendo no Japão e por todo o Oriente nesses dias. Você encontra esta e outras mensagens completas do irmão Adiel Almeida de Oliveira em nossa biblioteca na internet www.bibliotecareinonet.com.br. Também em nosso portal www.reinonet.com.br. Outros países do Oriente em avivamento. Nós também queremos registrar aqui o grande avivamento que tem acontecido no país da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem como a religião predominante do país o budismo, com cerca de 43% da população. Mas numa velocidade impressionante, as igrejas cristãs vêm crescendo no país e hoje cerca de 34,5% de adeptos ao protestantismo. Como, por exemplo, a igreja de Ioido, do Evangelho Pleno, que no culto dominical, das 9 às 11 da manhã, as ruas ao redor da igreja já estão abarrotadas. Quem quiser sentar-se no salão principal dessa igreja pentecostal tem de chegar cedo. Não que sejam poucos os lugares, são 12.000. Mas a Ioido congrega quase 1 milhão de seguidores e os cultos estão sempre lotados. Do lado direito nós temos aí a foto do reverendo Yong-Shu, fundador da igreja Ioido do Evangelho Pleno. As igrejas que têm comunhão com a igreja do pastor Yong-Shu se espalhou pelo mundo, na Coreia do Norte, na China, na Europa, na América do Norte, na América do Sul. É uma igreja que realmente tem levado o Evangelho de Cristo a muitas e muitas nações. Gênesis capítulos 10 e 11 relata que os povos orientais tiveram sua formação cultural e religiosa dos descendentes de Cão e dos babilônicos. Portanto, uma cultura politeísta e idólatra. Porém, Paulo ensinou, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. E o Senhor Jesus afirmou, assim,
Os últimos serão os primeiros. Mateus 20:16. É essa unção de graça, é essa unção de avivamento que Deus tem trazido nesses últimos dias sobre os confins da terra, sobre os países do continente asiático. Continuamos intercedendo pelos países do Oriente e pelo Japão. Venha o teu reino, Senhor, sobre toda a terra, por um caminho que nunca passastes antes. Meu nome é Raimundo Barreto, Rai. Sou um dos Timóteos gerados pelo ministério do irmão Adiel Almeida de Oliveira aqui no Brasil. Entre em contato conosco, caso o Senhor tenha confirmado e testificado essa revelação no seu coração, venha ter comunhão conosco. O nosso e-mail, reinonet@reinonet.com.br. Que o Senhor lhe abençoe e o Espírito Santo abra o seu entendimento para esse grande avivamento que o Senhor está realizando, não só no Oriente, mas em todo o mundo. This is our song, New Creation Church.